Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar de tênis. Jannik Sinner vence Alexander Bublik por 3-0. Ainda não perdeu um set nessa campanha e está nas semifinais, onde espera o vencedor do jogo entre Novak Djokovic e Alexander Zverev. A tendência é que o jogo seja mais difícil do que foi hoje contra o Bublik, mas não dá para saber porque o Sinner está tratorando todos os oponentes que vê pela frente, depois de uma rodada inicial, em que teve um terceiro set muito preocupante contra o Rinderknecht, de parecer estar jogando na velocidade um pouco baixa, errando muito, A partir do jogo contra o Lerretica, o Sinner está incontestável, É um absurdo que ele vem jogando, ele vem assim, tratorando os adversários dele. Hoje, contra o Bublik, só o segundo set foi realmente um desafio, porque o Bublik começou a jogar bem, conseguiu usar muito bem as curtas, deixar o Sinner um pouquinho mais cansado fisicamente, Eu acho que esse é o grande desafio para vencer do Sinner, tornar o jogo físico, porque se ele consegue resolver os pontos muito rapidamente, ele acaba tendo muita vantagem, Quando o jogo fica muito físico, ele ainda acaba tendo esse problema de você ver ele chegando um pouquinho mais desequilibrado, ele forçando um pouco mais, Porque o Sinner é um cara que, assim, ele tá disposto a jogar muitas trocas, mas a preferência dele é tentar resolver isso quanto antes, Impedir o adversário de ter ritmo, fazer com que o jogo fique mais aquele negócio, Ele ditando o ritmo e impedindo que o jogo chegue a uma longa distância, E ele tem as ferramentas para isso. A última derrota dele em Grand Slam foi para o Medvedev em Wimbledon, e é aquele negócio, O que a grama tem hoje que torna a superfície mais difícil para o Sinner? Ele tem mais dificuldade de bater em movimento, não dá para usar o open stance na grama, que é o que ele usa muito bem no saibro e na quadradura, porque a grama escorrega, e assim, é uma superfície com uma bola fica muito mais baixa, Aí acaba que ele não consegue ditar e ser agressivo o tempo todo e tem que ir muito mais para trocação. E aquele jogo ainda perdeu em 5 sets, mas a verdade é que assim, o contexto da grama é o que tira um pouquinho o Sinner mais da zona de conforto nos dias de hoje. E agora a gente vê aí no saibro, o Bublik até tentou variar bem no segundo set, tentou ele ser agressivo com o saque, mas a verdade é que o Sinner está com um tempo de devolução assustador, o Sinner está jogando em uma velocidade muito alta e é aquele negócio, Ele se defende atacando, Tipo, é um absurdo você ver às vezes uma bola que vai rápida, ele só dá um tapa e a bola vai lá na linha, A mudança de direção dele tá um negócio assustador também. Então, assim, a gente não vê muito caminho contra o Sinner. A única pessoa que a gente parece ter convicção que vai ganhar do Sinner hoje é o Alcaraz. Primeiro porque o Sinner, quando vai enfrentar o Alcaraz, fica muito ansioso e começa a errar sem parar. E segundo, o Alcaraz aguenta a pancadaria do Sinner e ele consegue jogar com peso, ele consegue jogar numa velocidade que acompanha a do Sinner. Então, nesse aspecto, a gente para e pensa, Ele é um cara que aguenta, é um cara que consegue incomodar muito o tênis do italiano, mas é só ele que a gente tem essa certeza, E o Bublik hoje, eu vou dizer, eu acho que o Draper daria mais trabalho pelas características de jogo, mas na verdade é que o Bublik, ele mostrou no segundo set que até tem um teto de produção elevado, mas não tem a regularidade e a consistência, ainda mais um jogo que ele não tem a convicção de que vai ganhar, Ele já entrou ali no primeiro set, era nítido que assim, não seria fácil. Ele até faz um ótimo segundo set, mas assim, ele mentalmente já meio que aceita, que não vai ganhar o jogo. E a meu ver, assim, contra o Draper era outra coisa. Ele sentia que estava melhor, a mesma coisa contra o Deminauer, Tipo, eu já sentia que o jogo estava indo mais para a mão dele, que ele que estava dando as cartas, ele que estava ditando o ritmo. Aí ele jogou melhor, jogou mais confiante. Hoje não foi o caso. Ele enfrentou alguém que não deu a ele essa confiança, mas ainda assim um ótimo Roland Garros para ele. Quem poderia imaginar o Bublik nas quartas de final? Não é o terreno dele. Ele vai para a grama com muita confiança e na grama ele é muito perigoso, Agora, os oponentes possíveis de semifinal. Ou é o atual finalista Alexander Zverev, ou é o Novak Djokovic, Assim, o Djokovic já não ganha do Sinner há um tempo. A última vez foi lá no ATP Finals em 2023, Foi uma vitória até contundente, duplo 6-3, mas era o Sinner de 2023. Ele chegou até a chance de ganhar na Copa Davis, Ele chegou a ter os match points e não aproveitou. E depois disso, a gente teve alguns jogos, que no final é aquele negócio, Por exemplo, Australian Open, vitória do Sinner, Tipo, e num set ali o Djokovic conseguiu ganhar no tie-break, mas um jogo que o Djokovic sequer produziu um breakpoint. Xangai, o jogo estava sendo muito bom, inclusive, mas chegou lá, o Sinner foi e venceu 2-0. A gente até teve depois, acho que o torneio de exibição, não sei se foi antes ou depois do torneio de exibição em Xangai, Um torneio, na verdade, lá na Arábia Saudita,
que o Djokovic chegou a jogar com o Nadal, né, disputa pelo terceiro lugar, e jogou contra o Sinner, e foi, inclusive, uma das melhores partidas que eu vi alguém fazer contra o Sinner, tipo, tirando, obviamente, o Alcaraz, né? Então, assim, o Djokovic, eu não acho que ele tenha a velocidade que tinha antes, principalmente nessa questão dos golpes no fundo de quadra, mas pela inteligência tática, eu posso acreditar que ele tem condições de incomodar, mas não dá para considerar ele favorito, né? Porque é 38 anos. Se fosse 2 anos atrás, eu ainda apostava no Djokovic, mas a gente está em 2025, não 2023, que foi o último ano dominante do Djokovic. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Tem sido um roteiro, né? Djokovic ganha de Alcaraz. Alcaraz ganha de Sinner e Sinner ganha de Djokovic. Mas a gente tem que ver quem passa. O Zverev, né? Ele saca muito bem, né? Eu acho que até tem essa ferramenta para usar contra o Sinner, que ele saca muito bem. Ele aguenta bem o jogo no fundo de quadra, mas eu volto aqui, ele também não tem essa super velocidade, né? Ele não é um cara que consegue igualar o nível de agressividade do Sinner no fundo de quadra. Eu não sei até que ponto ele vai conseguir machucá-lo, né? Porque, por exemplo, em Cincinnati no ano passado, uma quadra mais rápida, o Zverev jogou muito bem, teve a chance até de ganhar do Sinner, né? Muita gente tratou esse jogo como se fosse até, não, o Sinner estava no controle o tempo todo, tudo isso, não, o Zverev teve chance de ganhar, mas ele vacilou. Na hora H, o braço encurtou, é a velha sina do Zverev, né? A questão é, o Zverev naquele jogo, ele encurtou o braço. Será que num jogo que, se o Sinner começa igual jogou hoje, ele vai ter condição de recuperar e de alguma maneira incomodar o tenista italiano? Eu não sei, né? Tipo, ele já ganhou do Sinner antes, inclusive no US Open de 23, mas eu acho que o Sinner é bem melhor hoje do que ele era em 2023. Eu não sei até que ponto o Zverev melhorou, né? O teto de produção do Zverev também é altíssimo, mas é aquele negócio, a gente sempre tem um pé atrás com o alemão, porque nos momentos difíceis e decisivos ele encolhe. Eu acho que isso é o que o Djokovic tem de maior qualidade. Nos momentos difíceis e decisivos ele cresce. Foi o que aconteceu contra o Hurkacz em Genebra e na carreira toda dele. Aquela vitória histórica contra o Federer no US Open em 2011, né? Aquilo ali é aquela situação, match point conta e faz aquele winner de devolução. É o histórico. O cara cresce na diversidade. Não é o que eu falo do Zverev, a gente fala o contrário. Então, vamos ver o que acontece primeiro desse jogo. Um jogo que promete ser muito bacana entre o Djokovic e o Zverev. E é claro, vamos ver o que a gente tem para tirar desses dois contra o Jannik Sinner. Para mim o favoritismo é todo do italiano, porque a verdade é o nível que ele está jogando é assustador. Não tem outra palavra para dizer. É um assustador, é uma velocidade completamente acima do normal. E agora é ver o que acontece nas semifinais. Mas tudo está indicando aí que a gente vai ter uma final Sinner e Alcaraz. Acho que a tendência é que essa final se repita, porque eles estão jogando no nível acima dos demais até agora. Mas a ver ali, né? Eu não acho que falta tênis para Musetti, para Djokovic e Zverev poderem incomodar, até mesmo ganhar. Até porque já fizeram isso. Musetti já ganhou do Alcaraz uma vez, Djokovic já ganhou do Sinner, Zverev já ganhou do Sinner. A questão é, sustenta o alto nível, tira esses dois da zona de conforto, né? O Alcaraz a gente já viu saindo da zona de conforto em Roland Garros esse ano. Não contra o Paul, mas nos jogos contra o Shelton, contra o Marojano, no segundo set, contra o Tsumu, nem se fale, né? Agora, o Sinner só contra o Rinderknecht no terceiro set era jogo de estreia, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.